Oi, galera, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é continuação da nossa tríade sociológica e hoje a gente vai falar de dois autores juntos, que é o Emile Durkheim e o Max Weber, a gente chama de Weber, ignorem Weber. Por que eu decidi falar deles juntos? Porque, gente, de certo modo, as ideias deles se opõem. Então é interessante mostrar essa oposição de maneira clara, tá? Então vamos pro vídeo, para esse vídeo não ficar longo, mas antes, deixe seu like, se inscreva no canal, me siga lá no meu Instagram de estudos, @estuda muito que passa. Eu vou deixar aqui na descrição que esses resuminhos maravilhosos vão estar lá, tá bom? Resuminho, como vocês sabem, é minha colinha, pra mim não esquecer de falar nada pra vocês, tá? Então vamos começar a falar de Emile Durkheim, que o queridíssimo nasceu em 1858, morreu em 1917, morreu velhinho. E quando a gente fala de Emile Durkheim, a gente tem que pensar em quê? Fato social. Gente, Durkheim tem que ser, esqueci a palavra, associado a fato social, tá? Então, assim, um geralzão dele, ele tem uma influência positivista gigante. Ele é influenciado pelos pensadores positivistas, né? Positivismo foi, como vocês sabem, uma nova ideia de fazer, uma nova maneira de fazer ciência, baseando-se, em certo modo, no método científico e tudo mais. A gente vai estudar isso mais pra frente nas nossas aulas de filosofia, tá? Então, ele teve uma influência positivista e, basicamente, o que Emile Durkheim queria era organizar a disciplina. Que disciplina é essa? A sociologia, né? Então, como que ele faz? Ele fala assim, a gente tem que delimitar um objeto de estudo da sociologia. E assim, na minha opinião, como sociólogo, né, como cara da ciência, o objeto de estudo da sociologia é o fato social. Porque assim, gente, estudar sociologia é uma coisa muito ampla, é muito grande. Então, quanto mais dividido for, né, quanto mais você dividir o assunto, mais fácil vai ser para você estudar, né? Não? É sim. Então, por exemplo, quando a gente está estudando biologia e ecologia, se a gente não separar, por exemplo, os tipos de relações em intraespecíficas e intraespecíficas, harmônicas, intraespecíficas desarmônicas, interespecífica harmônica e interespecífica desarmônica. Cara, pensa se eu te jogasse todas essas ideias aí, como ia ficar maluco para você entender a ecologia? A sociologia, Emily achava a mesma coisa. Então, assim, ele decidiu usar do fato social para entender a sociedade, né? A sociologia é o estudo dos comportamentos sociais. Nada melhor do que o fato social para entender a sociedade, não é mesmo? Então, basicamente, o fato social, ele traz uma ideia onde a sociedade, ela determina as ações que o indivíduo vai fazer, né? A sociedade determina comportamentos, muitas vezes crenças, várias coisas que o indivíduo tem que seguir, né? Então, o fato social, eles ocorrem dentro da sociedade, eles são hábitos, práticas, comportamentos de determinado grupo. Lembre-se que a sociedade, ela está acima do indivíduo. Então, é como se a gente estivesse falando do indivíduo como micro e a sociedade como macro. A sociedade, ela está acima do indivíduo porque os desejos da sociedade perduram acima dos desejos do indivíduo. Então, por exemplo, eleição. Eu tenho candidato A, eu tenho um candidato B. Se a sociedade falar que o candidato A vai ganhar e o indivíduo achar que o B deve ganhar, a sociedade está acima. A sociedade tem mais poder, né, do que o indivíduo. É basicamente isso. Então, o fato social, ele basicamente ele diz hábitos, práticas de uma sociedade, de um grupo de indivíduos. Nós temos características nesse fato social, porque o fato social é importante para estudar Durkheim, tá? Ele nem vai cobrar só fato social. Então, o fato social, ele é geral. E o que quer dizer ele ser geral? Ele é praticado por toda a sociedade ou por grande parte dessa sociedade, né? Ele é exterior, ou seja, ele não depende do indivíduo para acontecer. Ele simplesmente vai acontecer. Por exemplo, a gente tem o hábito de comer em pratos, né? Botar comida no prato para comer, ou até no tupperware, mas enfim, algum recipiente. Indiferente se um indivíduo joga comida no chão e come a comida do chão,
indiferente se o indivíduo faz isso, a sociedade delimitou que era para comer no prato. Então a sociedade vai comer, não depende daquele indivíduo para isso acontecer. Isso é costume, isso é prática, isso é hábito. Isso vai acontecer a sociedade, o indivíduo querendo ou não, tá? E coercitivo, o que isso significa? Você vai ser julgado se você for diferente do fato social. Você vai ser aniquilado é uma palavra muito forte. Você vai ser julgado, escrachado, jogado pedra se você for contra esse fato social. O fato social é basicamente uma determinação da sociedade do que o indivíduo deve fazer. Mas isso, gente, existe há milhões e milhões de anos e milhões de anos. É claro que os hábitos, eles vão se modificando, mas algum dia eles tiveram que começar a existir, tá? A gente tem também a anomia, né? Anomia é basicamente um indivíduo que não segue o fato social por algum motivo. Pode ser crença religiosa. Por exemplo, a gente tem aqui, né? Não, peraí, deixa eu pensar. Não sei. A gente tem o fato social de que todo indivíduo usa algum tipo de calçado. O indivíduo que anda descalço, ele está cometendo uma anomia, né? Um fato social que é usar calçado, ele não está cumprindo com o fato social. Isso aqui é um pouco escracho, gente, mas assim, para entender, tá ótimo, tá? A anomia, quando ela é algo recorrente, ela pode se tornar um fato social. Por exemplo, a gente tinha lá na pré-história os hominídeos. Os hominídeos não usavam roupas, eles andavam peladões. Teve um dia que um hominídeo começou a usar roupa. Aquele hominídeo, a princípio, ele foi tratado como uma anomia. Aí um indivíduo começou a usar roupa, e outro indivíduo usa, e outro usa, e outro usa, quando vê a sociedade inteira estava usando. E aquilo se tornou um fato social. Então, no princípio, ele era uma anomia. Depois todo mundo começou a usar, virou fato. É basicamente isso que funciona. E isso acontece a todo momento com a sociedade, tá? Não vai achando que isso quase nunca acontece, que isso acontece quase sempre. Tá bom? Nós temos a questão... o fato social é basicamente isso. Então, 3 características: geral, exterior, coercitivo. Geral, todo mundo faz. Exterior, não depende de você para ele existir. Coercitivo, você vai ser julgado se você não fizer o fato social. Ok? Nós temos aqui o suicídio. Durkheim falava de suicídio também. O suicídio é veiculado à sociedade e, para ele é influenciado pela sociedade também. Então, nós temos 3 tipos de suicídio. O egoísta, aliás, 3 não, mentira, 2. O egoísta e o altruísta. O egoísta é quando o indivíduo tem algum laço frágil dentro da sociedade, quando ele, por exemplo, não se sente aceito dentro da sociedade. Sabe, casos de gente que comete suicídio por conta do bullying, é basicamente isso. É o suicídio causado pela pessoa que não se sente aceita dentro da sociedade. E o altruísta é basicamente o contrário. O indivíduo se sente tão aceito, ele tem um amor tão grande pela sua pátria que ele vai se sacrificar por ela. É o que acontece, por exemplo, com os kamikazes. Para Emily Durkheim, esses kamikazes, eles cometem um suicídio altruísta por conta do amor à sua pátria. Os homem-bombas, né, que pode ser por conta de religião ou outro grupo social. Então, assim, falou de Emily Durkheim, fato social e suicídio. Fácil, simples e rápido. Vamos agora para o nosso segundo querido, para finalizar a tríade sociológica, Max Weber. Quando fala de Max Weber, ele é extremamente ao contrário do Durkheim. Por quê? Se para Durkheim a sociedade influenciava o indivíduo, para Weber o indivíduo vai influenciar a sociedade. Cuidado, o Enem vestibulares gostam de cobrar muito essa dualidade entre os autores. Dualidade entre Weber, dualidade entre Weber e... eu chamaria de Marx, gente. Meu Deus. Weber e Durkheim. Sempre esqueço o nome do Durkheim. Tá? Então, assim, para Weber, o indivíduo com seus comportamentos influencia a sociedade. Weber acreditava fortemente que o indivíduo ele tinha, sim, poder de influenciar a sociedade em que ele vivia. Por meio do quê? Da ação social. A ação social, para Weber, ele é o objeto de estudo sociológico. Lembra que para Durkheim era o fato social. Para Weber, é a ação social. O que é a ação social? É o controle que determina o que a sociedade entende como certo e como errado. A ação social é o que a sociedade determina como certo e como errado. A sociedade determina isso.
Então, assim, nós temos alguns tipos de ações sociais. Nós temos a ação social afetiva, tradicional, racional por valores e racional por fim. Esses 4 tipos de ações sociais. A afetiva, ela ocorre por conta de sentimentos, ela envolve sentimentos. Seja sentimento por família, você faz alguma coisa porque você ama ou você odeia alguém. Esse alguém pode ser sua família, um amigo, um namorado, um tio, um primo, qualquer tipo de pessoa. Você faz uma determinada ação que você acha certo porque você ama alguém por algum motivo sentimental. Nós temos a tradicional, né? A tradicional é uma ação que você realiza porque você já está acostumado com aquilo. É algo que já faz parte do seu cotidiano, beleza? Então, por exemplo, o ato de ir para a escola. É uma ação social que você realiza porque você já está acostumado com aquilo. Você faz aquilo todo dia, até o dia que você tem que parar. Então, é basicamente isso. Nós temos a racional por fins, que é aquela que você faz esperando ganhar algo em troca. Nós podemos falar do trabalho, por exemplo. Você trabalha esperando ganhar algo em troca, no caso, seu salário bonitinho no final do mês. E a racional com relação aos valores, né? É uma ação tomada por algo que você acredita certo. Então, a gente pode citar mais uma vez os kamikazes. Kamikazes, eles se matam porque eles acreditam que aquilo seja certo, que o Deus deles acha aquilo certo. Então, se meu Deus acha certo, eu vou fazer, ok? Então, é basicamente isso. Voltando, retomando, ação social. Existem 4 tipos. Afetiva, quando você realiza uma ação porque você não tem algum tipo de afeto ou sentimento pela pessoa ou pela ação que você está realizando. Segundo, a tradicional, quando você realiza uma ação porque você é acostumado com aquilo. Terceira, racional com fins, né? Você faz uma ação esperando ganhar algo em troca. E racional com valores, você faz algo por acreditar que aquilo seja certo ou seja errado. E qual que é a diferença da racional com valores e da tradicional? A tradicional, normalmente a sociedade inteira faz. Então, ato de ir pra escola, trabalhar, comer, dormir. Por mais que comer e dormir sejam necessidades fisiológicas, é coisa que o indivíduo também faz, toda a sociedade faz. A racional com relação aos valores é aquilo que você acredita, indiferente se a sociedade acredita ou não. Você acredita, tá tudo ok, tá? Nós temos a questão da política para Weber também, ela não cai tanto, mas é importante saber para caso de redação. Então, a política, nós temos 4 pessoinhas que vão entrar ali. O Estado, que seria para Weber aquele que detém o monopólio do poder. A política é a luta por poder dentro do Estado. Então, o Estado detém o poder, a política é a luta pelo poder, né? O poder é a capacidade de exercer a sua vontade acima dos outros. E o domínio, né, que é o 4º conceitinho que Weber usa, que é a possibilidade de você obter obediência a partir de obter obediência de um determinado grupo. Então, retomando, com relação à política de Weber, a gente tem 4 coisinhas para serem faladas. Primeira, a política, ela é a luta por poder dentro de uma sociedade. O Estado é aquele que detém o monopólio do poder. O poder é a capacidade de exercer a sua vontade diante dos demais. E o domínio é você conseguir a obediência de um determinado grupo diante das coisas que você quer. Então, Weber, ele é o contrário de Durkheim, mas eles são contrários com relação ao papel do indivíduo na sociedade e eles têm algumas ideias distintas, tá? Algumas ideias que divergem do que um pensa e do que o outro pensa. Então é legal você saber essas coisinhas que eu falei pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa seu like agora se você não deixou antes. Se inscreva aqui no canal. E bora, segue nas redes sociais. No Instagram vai ter todos esses resumos, tá bom? Beijão, gente. Até a próxima.